Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa rota de aprofundamento de geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje a nossa aula vai ser sobre o capitalismo. Bem, a nossa aula vai estar no caderno de Sociedades Contemporâneas na nova configuração mundial. Vamos então à nossa aula? O capitalismo desenvolveu-se na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV. Lentamente, ele se sobrepôs ao feudalismo e tornou-se predominante a partir do século XVIII. Mas o que é o feudalismo, professora? O feudalismo era um sistema de organização econômica baseado aí na posse de terras e principalmente na produção voltada para a subsistência. Aqui na tela nós temos uma imagem do que representa um pouco do feudalismo. Aqui nós temos os trabalhadores organizados, trabalhando, e esses trabalhadores, durante esse período, eram chamados de servos. Aqui ainda falando sobre o feudalismo, nós temos o que na época era conhecido como a sociedade feudal. Então, o que era a sociedade feudal, professor? É uma espécie de pirâmide da população que pode ser chamada aí de sociedade estamental. O que nós temos aqui nessa pirâmide? Eu quero que vocês fiquem atentos, porque nós temos a base, nós temos a parte do meio da pirâmide e o topo. Mas qual peça representava cada uma dessas partes da pirâmide? Aqui embaixo da pirâmide nós temos a representação dos servos, que eram justamente os trabalhadores que trabalhavam dentro dessa sociedade. Bem, no meio da pirâmide, aqui bem ao centro, nós temos o papel da nobreza e também do clero. E no topo da pirâmide nós temos uma coroa e essa é representada aí pelo papel do rei. Então, isso é o que nós chamamos de sociedade estamental no feudalismo. Bem, mas como que vai surgir o capitalismo? O capitalismo surge principalmente aí com o comércio, e com o comércio surge uma nova classe social. Qual era essa nova classe social? Conhecida aí como a burguesia. Bom, aqui nós temos também uma imagem retratando um pouco do que era essa nova classe social, lembrando que os burgueses, eles não fazem parte da sociedade estamental, que foi aquela pirâmide que nós vimos anteriormente. Aqui os burgueses, eles são representados principalmente pelos comerciantes. Olha que interessante, a imagem retrata muito bem o aspecto comercial da época. Então, nós temos o que nós chamamos aqui do início do capitalismo. Aqui havia o comércio e nós temos as pessoas fazendo aí a troca, então, dessas mercadorias. Então, assim surge o capitalismo. Bem, o capitalismo vai se desenvolvendo ao longo do tempo e aqui nós chegamos então a 4 fases do capitalismo. Vamos conhecer quais são essas fases do capitalismo? Primeiro, a primeira fase, considerando aí todo o processo do seu desenvolvimento, a gente pode chamar que, primeiramente, começou lá o capitalismo, lá na Europa, começou com a burguesia através do capitalismo comercial. Então, essa é a primeira fase do capitalismo. Após o capitalismo comercial, surge o capitalismo industrial, representado pela barrinha verde aí na tela de vocês. Bem, depois surge o capitalismo financeiro, representado pela barra roxa. O capitalismo financeiro, então, vai ser a terceira fase do capitalismo. E a última fase do capitalismo, essa fase mais atual, vai ser chamada de capitalismo informacional. Então, aqui na tela, vocês têm aí representada as fases do capitalismo. Eu trouxe aqui um pouco do que seria a representação de cada uma dessas fases do capitalismo e eu quero que vocês fiquem bastante atentos aí a cada uma delas. Primeiro, professora, o que foi o capitalismo comercial? O capitalismo comercial, ele surge com o comércio, principalmente lá naquele período, e o papel da burguesia, mas aqui a gente também vê uma ponta do capitalismo comercial no período chamado aí de grandes navegações e justamente esse comércio de especiarias. Então, esse é o chamado capitalismo comercial.
avançando aí em direção à segunda fase do capitalismo. Por que que foi chamado de capitalismo industrial? Porque nós temos justamente aí o desenvolvimento da indústria, naquele processo chamado de revolução industrial. Na terceira fase, a gente tem a fase do capitalismo financeiro. Nós temos o crescimento dessas empresas, que a partir desse momento passam a ser chamadas de empresas multinacionais. Atualmente elas são chamadas de empresas transnacionais. Então, à medida que essas empresas crescem, a gente tem o desenvolvimento aí do capitalismo financeiro. É importante falar que esse capitalismo financeiro, ele também tem a representação e tem o papel importante dos bancos. É o que a gente chama de especulação financeira. Olha que interessante, ó. Na imagem, a gente vem representando aí vários bancos conhecidos justamente por causa dessa característica dessa fase aí do capitalismo. Bem, e por último eu apresento para vocês o capitalismo informacional. Qual é a principal característica do capitalismo informacional? O período que nós temos aí conhecido como globalização. Então, essa importante fase do capitalismo, ela ainda está acontecendo e esse capitalismo informacional, ele só acontece justamente por causa do desenvolvimento aí da informação. Uma era chamada de era da informação, que ocorre principalmente aí por causa das eras digitais, principalmente por causa do uso da internet. Então, esse é o chamado capitalismo informacional. E é a era mais atual do capitalismo, é a fase mais atual do capitalismo, ok? Bom, então, para resumir, nós vamos fazer aqui um resumão da nossa aula de hoje. Vamos trazer todas as características importantes do capitalismo para vocês não esquecerem. Vamos lá, então, relembrar um pouquinho da nossa aula para entender um pouco mais sobre o capitalismo? Aqui eu trouxe para vocês as principais características desse processo e eu quero que vocês acompanhem comigo cada uma delas. Vamos lá. A primeira característica que eu coloquei para vocês é concorrência. No capitalismo a gente tem essa característica muito forte. O que é a concorrência? É quando o mesmo produto pode ser comercializado por diferentes empresas e ter um preço variado. Aí é o que a gente chama da lei da oferta e da procura. Olha que interessante. Bem, depois, como característica importante do capitalismo, nós temos a divisão entre classes sociais. Quais são essas classes sociais? Burguesia e o proletariado. Mas quem é o proletariado, professora? Porque a burguesia são os comerciantes. E o proletariado? O proletariado é justamente as pessoas, tá, que trabalham de forma assalariada. Bem, outra característica do capitalismo visa o lucro. É o que a gente chama também de acumulação de capital, acumulação de riquezas. Depois nós temos como característica a predominância de propriedades privadas. E também, como característica importante, a gente tem uma economia de mercado. O que é uma economia de mercado, professora? É quando o Estado pouco intervém, tá? Principalmente aí na questão do mercado. Então, o Estado pouco intervém nessa questão comercial. Isso é uma característica bastante importante do capitalismo quando a gente compara o capitalismo com o socialismo. Bom, depois nós temos a lei da oferta e da procura, que eu falei anteriormente, e que está atrelado principalmente à questão da concorrência. Vamos falar aqui um pouco sobre o que seria a lei da oferta e da procura? Um exemplo, período de pandemia aqui no estado do Acre. No período de pandemia, havia um produto muito solicitado nas farmácias e também nos comércios em geral, que era justamente o álcool em gel, até mesmo a luva e a máscara que as pessoas utilizavam como forma de se proteger durante esse período pandêmico. E olha que interessante, tiveram momentos aí durante a pandemia que faltou, simplesmente ficou escasso a utilização de alguns produtos. A gente não conseguia achar no comércio, como, por exemplo, o álcool 70, que era utilizado para higienizar as mãos e uma forma de combater a doença. Olha que interessante. Quando você achava no período da pandemia, quando a gente achava esse produto,
muitas vezes a gente conseguir encontrar esse produto com um preço muito alto. E isso é o que a gente chama no capitalismo de lei da oferta e da procura. Antes da pandemia, era um produto pouco procurado, o valor agregado, né, um valor simbólico, e durante a pandemia o valor dele subiu bastante por causa da procura. Pós-pandemia, a gente vê que o preço desse produto já se estabilizou. Então, o que é isso? Lei da oferta e da procura. E a gente tem exemplos aí de inúmeros produtos que ocorre essa questão aí todos os dias, justamente devido à concorrência e à alta procura em alguns produtos, ok? Vamos então finalizar com uma atividade. Essa questão é o da Unemate, elaborada em 2010, tá? E nós temos aqui algumas características que eu quero que vocês observem comigo para a gente chegar a uma resposta. Vamos ler a questão? Unemate 2010. As alternativas a seguir referem-se a alguns aspectos fundamentais que caracterizam o capitalismo desde a sua etapa inicial. Porém, a questão tem um comando. Ela diz exceto. Então, tem uma questão aqui que nós precisamos tirar, ok? Nós precisamos excluir. Bem, levando em consideração, então, alguns aspectos fundamentais que caracterizam o capitalismo desde a sua fase inicial, qual podemos excluir? Primeira alternativa, primeiro aspecto, sociedade dividida em classes? Sim, o capitalismo tem como característica, como eu já falei anteriormente, essa sociedade dividida em classes sociais, burguesia e proletariado. Letra B, socialização dos meios de produção. E aí, gente, é a resposta correta? Letra C, economia de mercado é uma característica do capitalismo? A questão da lei da oferta e da procura, essa economia, o Estado pouco intervindo. Letra D, busca do lucro e acumulação do capital? Será uma característica do capitalismo? Que as empresas visam principalmente a obtenção do lucro e a acumulação do capital. E a letra E, predomínio da propriedade privada, já que o Estado pouco intervém na economia. Então, nós temos 5 alternativas, A, B, C, D e E, e nós precisamos encontrar, então, o comando, aquele que é certo. Essa vai ser a nossa opção correta. E aí, pessoal? A nossa resposta correta é a letra B, quando nós falamos sobre socialização dos meios de produção. Esse não é um aspecto do capitalismo, muito pelo contrário, isso é um aspecto do socialismo, quando a gente compara essa questão entre capitalismo e socialismo, é justamente onde nós temos como principal característica do socialismo a socialização dos meios de produção. Então, não é uma característica fundamental do capitalismo dentro desse aspecto, tá? Então, a resposta correta, que seria uma característica errada, é socialização dos meios de produção. Bom, alunos, a nossa aula de hoje, como vocês viram, foi sobre o capitalismo e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!